Vamos lá, pessoal, agora vai ter que ser colorido, porque como eu não tinha visto que tinha aquele chapéu, então não dava pra fazer com aquele chapéu, né? Agora acho que tá tudo certinho. Vocês sabem que eu faço sozinha, então dá um pouco mais de trabalho, né? Vamos lá. Bom, vou deixar aqui aberto pra vocês, pra gente poder ver os comentários depois. Bom, boa noite, agora são 8h03, acho que a gente pode já conversar um pouquinho, né? Vou dar boas-vindas pro pessoal que tá assistindo aí, tem bastante gente que já tava online agora há pouco. Deixa eu ver aqui por esse outro celular que fica mais fácil, aí a gente consigo olhar pra vocês e não pra tela do computador. O pessoal que já tá curtindo aí, que tá acompanhando, tem bastante gente. Oi, Júlio, que tá aí falando, Rosângela. O som tá bacana, como que tá o som? Acho que é legal aí. Pessoal que puder compartilhar o vídeo. Milena, Guilherme, João, Janalândia. Tem bastante gente online aí. Vamos começar então. Faz tempo que eu não faço vídeo pra vocês, porque dá bastante trabalho. Eu queria fazer em preto e branco, porque o assunto é sério. E eu acho que deu um climão, assim, que ficou boa a imagem, mas infelizmente vocês viram que não deu pra fazer. Fica pra próxima. Eu tenho alguns assuntos, faz um tempo que eu tô pra gravar pra vocês, fiquei de gravar semana passada em Porto Feliz, não consegui porque não teve sinal dentro da sala, e aí ficou complicado, o celular não funcionava, a universidade não tinha sinal, o Wi-Fi também que conseguisse transmitir, fiquei devendo a palestra da semana passada. Vou falar rapidinho sobre isso, que foi bem bacana. Alguns alunos dos cursos da faculdade foram para assistir a palestra. Tivemos até a presença de vereador, partidos políticos, que foram para conhecer como é que funciona a questão do controle social, transparência e combate à corrupção, que são os temas que eu falei, foram os temas que eu falei na semana passada na palestra. Hoje eu vou conversar diferente com vocês. Eu separei alguns assuntos, até marquei aqui no caderninho para não esquecer, né? Eu quero falar sobre a questão da censura, da terceirização, dos processos, da verbinha, como é que anda principalmente, né? Do assédio moral, lei de acesso à informação e sobre a CIPA. Não sei se vocês têm preferência, né? Ah, valeu, Milene, pelo som aí, né? Boa noite, Everson. Depois eu comento mais nos comentários aqui de vocês, tá bom? Bom, eu quero abrir primeiro falando sobre a questão da censura, porque eu acho que é um dos assuntos que o pessoal tem me cobrado aí, que eu falei que eu ia falar um tempo atrás e agora eu vou falar. Algumas pessoas já sabem, outras ainda não têm consciência disso, mas eu estou respondendo 2 processos, na verdade não respondendo ainda, foram abertos 2 processos administrativos pelo prefeito e pelo assessor Carlos Henrique, acho que é o Coxinha lá, que a gente chama de Coxinha, aquele que entregou Coxinha pro servidor, famoso Coxinha, né? E o que acontece? Foram abertos esses 2 processos. Direto, um através da ouvidoria, que foi parar na corregedoria, e o outro, o prefeito abriu direto na corregedoria. O pessoal da corregedoria foi muito legal, explicou como é que funciona quando é aberto um processo administrativo, que eu não tinha noção, eu achava que quando abria o processo administrativo já abria direto um processo administrativo disciplinar, e na verdade não é. É apenas apuração para verificar se será aberto um processo administrativo disciplinar para punir a pessoa que está envolvida no processo, ou se apenas era só para averiguação, para coletar informações, né? O primeiro processo que eu vou falar sobre o do Coxinha, porque é o que está mais tranquilo, assim, vamos dizer, né? Ele abriu um processo, na ouvidoria, dizendo, tá, que eu pedi cópia do processo, tá, gente? Então, eu não tô falando aleatoriamente, mas ele diz que eu chamei ele de corrupto em uma das postagens, o que é mentira, né? Eu não chamei ele de corrupto em situação nenhuma. Inclusive, ele colocou as páginas do meu Facebook, esse aqui é do... acho que não é esse, peraí. É que são 2, né? Então já fica difícil. Esse não, é o outro. Ficou bem extenso, por sinal, e aí ele foi na ouvidoria e fez como se fosse uma reclamação, né? Falando que eu chamei ele de corrupto. A denúncia diz exatamente assim. Vou ler lá, tá, gente? Tem o protocolo, tá, até acho que deve ter aqui por sinal, né?
Denúncia contra a servidora Liana Morisco. Conforme captura de tela em anexo, a referida servidora, ao ter acesso à prestação de contas de aquisição de alimentos em uma padaria da cidade, divulgou em sua rede social, Instagram e Facebook, que um assessor estava praticando corrupção. Desta forma, insinuando que esse funcionário é corrupto e prejudicando sua honra e integridade de forma pública na internet. Bom, primeiro, o mais interessante é que todos os prints de tela não dizem isso, mas enfim, né? O primeiro era aquela nota que eu publiquei mesmo lá da Real, né? Da prestação de contas. Não sei se vai dar pra ver, né? Tô segurando porque pra mim tá mais lento aqui no computador. Não sei se vai dar pra ver, mas tá escrito assim: analisando as notas do assessor Coxinha e pensando no Ícaro Sims, que é um companheiro meu de ativismo, de combate à corrupção, que eu uso, que a gente faz várias atividades no Brasil. Aí eu coloquei: cadê você para me ajudar e também para comemorar com tanta coisa estranha nas notas? Queria meu melhor parceiro de combate à corrupção agora comigo. A partir do momento que há uma dúvida em relação à prestação de contas de dinheiro público, são coisas estranhas. Não digo que é corrupção, mas a gente tem que chamar quem está normalmente acostumado a lidar com essas situações com a gente, né? Quando eu ia muito pro Piauí, nas marchas contra a corrupção, eu e o Ícaro, a gente ficava responsável por analisar notas estranhas, com prestação de contas esquisitas, com valores absurdos. A gente até descobriu uma vez que que eles usavam um endereço que foi uma funerária e depois virou uma sorveteria para hospedar pacientes de outras cidades, né? A gente achou bem estranho, foi verificar e acabou descobrindo que era uma funerária e depois foi uma sorveteria. Assim como compra de carne no supermercado, que eles diziam que era no supermercado, quando você chegava era uma vendinha, eles nem vendiam carne. Então assim, tinha várias notas esquisitas. Da mesma forma que essa, né? Uma nota estranha de um bolo que foi comprado com dinheiro público. É bem estranho, né? Mas enfim. A outra página que ele postou, que eu achei bem interessante, né? Cadê? É onde eu questiono, lembra que eu perguntava onde é que está sendo gasto o nosso dinheiro? E aí eu perguntava, né, se vocês sabiam que o nosso dinheiro estava sendo gasto com dinheiro para comprar bolo na padaria Real, né? Mais de R$ 1.500 em refeições e tudo mais. Outra coisa que eles colocaram é que assim, eu coloquei, né, que um governo que age com transparência não deveria deixar passar esses erros, questionando aquela falha no Jornal do Município, aquela alteração que eles colocaram, que eles fizeram a alteração no Jornal do Município, mas não informaram a alteração. Ou seja, um governo que pensa em transparência jamais pode deixar de passar isso. Deveria ter feito a anotação no jornal, deixado transparente para a população, para todo mundo, para saber que foi alterado o jornal, né? Se não tinha nenhum problema na alteração do jornal, né? Bom, enfim, aí eles colocaram a minha vida funcional, bem legal aqui. Não sei por que o assessor teve acesso à minha vida funcional, né? Por que eles podem solicitar sem qualquer justificativa, uma vez que são dados pessoais, embora eu seja funcionária pública, né? Existem coisas que alguns dados da minha certidão não poderiam estar sendo divulgados, né? Por exemplo, a minha matrícula, essas coisas são dados que podem ser mexidos, mas tudo bem, né? Vamos deixar pra lá essa parte. Enfim, esse processo não tem nada. Só falando isso. Aí tem outras páginas dos meus movimentos, das minhas cobranças a respeito de onde está sendo usado o nosso dinheiro. Fui lá na corregedoria, fui super bem recebida ela é corregedora, se eu não me engano, a Catiúcia. Me recebeu, inclusive o corregedor também foi, não lembro o nome agora, esqueci. Mas ele foi até lá, me cumprimentou, levei o advogado naquele dia. Ela conversou e ela explicou, falou, olha, a gente juntou os dois processos no mesmo dia para você não ter que vir aqui duas vezes. E o primeiro, que é o do assessor, a gente vai deixar arquivado temporariamente, porque já que está no Ministério Público, vamos deixar correr por lá toda a investigação e depois, se for o caso, a gente reabre. Aí ela falou assim, o que eu achei estranho é que não tem nada dizendo que você acusou alguém de corrupto, que você chamou alguém de corrupto. Então, a gente vai arquivar mesmo para depois ver o que tem aqui, o que não tem, o que é real, o que não é, e para poder comparar as informações. Então, esse, ok. O segundo processo, ele é bem curtinho, diferente do outro, né?
Porque o outro tem uma vida extensa de combate à corrupção, né? Então, para ele imprimir todas as páginas de todos os assuntos, ficou bem grande o processo. Achei bacana que ele levantou minha ficha. Enfim, estão seguindo o nosso canal. Vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Mandem um recadinho para eles. O outro foi outra coisa que eu achei interessante do assessor Coxinha, né? Ele disse que eu denigri a imagem dele, né? Que eu insinuando que ele é corrupto, eu denigro a imagem dele. O que eu acho estranho é a pessoa utilizar da máquina pública para me processar. Porque se ele tivesse tão certo que eu estava denigrindo a imagem dele, por que ele não entrou na justiça com uma denúncia de calúnia, difamação, sei lá o que, né? Seria mais justo, né, responder de igual para igual, porque fica difícil a gente responder um processo administrativo na prefeitura, onde a gente não sabe como correm essas investigações, como correm como que eu posso dizer, as punições, não necessariamente, porque elas têm que seguir o estatuto, né, gente? Então, assim, todas as punições, elas estão, a gente tem como comparar, né, porque eles direcionam o artigo do estatuto, então a gente pode usar o estatuto para ver qual que é a punição. Então, ele não pode dar uma punição maior do que o estatuto diz pra gente que a gente tem direito, né? Mas é estranho, né, porque eu não sei quem vai avaliar isso, quem que vai julgar, se vai ser legal, se não vai, se a pessoa não é comissionada e vai partir para a defesa do servidor, né, do comissionado também, porque, sei lá, né, a gente não sabe se isso é legal. Gostaria de ser julgada por um juiz, né, eu gostaria de ser julgada por um juiz e não por pessoas que estão ali representando, ok, mas que não necessariamente tenham, não diria competência, né, mas eu não sei se estão qualificadas a ponto de fazer um julgamento imparcial nesse momento, quando você assume um cargo em comissão, um cargo de confiança, né? Bom, enfim. Aqui a gente tem o segundo processo, foi o próprio prefeito que abriu, né? Ele se baseou em 2 artigos dizendo que eu não posso denegrir a imagem da instituição, que são proibidos aos funcionários toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Até onde eu sei, nenhum dos meus vídeos, nenhuma das minhas postagens causou dano ao serviço público, né? Posso estar enganada, mas eu acredito que o serviço que eu tenho prestado é de informação e orientação para o servidor, para a população, com relação ao controle social, à transparência, ao combate à corrupção, à fiscalização do serviço público, né? Da aplicação dos recursos públicos. E isso é garantido pela lei, a Constituição garante que a gente faça isso. Em 88, quando a Constituição veio, ela veio como a Constituição Cidadã exatamente por isso. Para dizer pra gente que a gente tem a obrigação de cobrar e fiscalizar, entendeu? Que o nosso papel não é só fazer o certo, mas que a gente tem a obrigação de cobrar dos nossos superiores, né? Dos nossos representantes, que eles façam o bem para a gente, né? Inclusive, tem um artigo no estatuto que diz que o servidor tem obrigação de denunciar qualquer ilegalidade ou irregularidade, ou seja, tô dentro do estatuto, enfim. Mas vamos lá. E aí falou assim, que referisse publicamente de modo depreciativo a autoridades constituídas e aos atos da administração. Vamos lá. De fato, eu postei uma matéria falando a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, e falando daquela matéria que saiu no Cruzeiro, né, onde o secretário da Fazenda fala que não há problema com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós estamos abaixo do valor permitido para gasto com o pessoal, né? E aí eu coloquei a matéria e publiquei essa imagem aqui, né, que diz, né, que ele é mentiroso. Eu acho que como ele mentiu dizendo que, que nós estamos acima da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o secretário dele desmentiu, quem é que está falando a verdade? O dado da Secretaria da Fazenda ou o que o prefeito está falando? Alguma coisa está errada aí, né? Na verdade, eu só adjetivei, porque para mim quem conta uma mentira é mentiroso, né? E só compartilhei a imagem que já estava aí, pública, né? Eu não sei quem fez, mas colocaram lá e aí eu fiz a postagem. Então, realmente, eu assumo que isso eu fiz, né? Mas eu não denigri a imagem dele, né? Vamos combinar que ele já se autodenigre. Cada vez que ele fala alguma coisa, ele apresenta a dificuldade de manter de se manter
cordial, vamos dizer assim, né? Basta ver o que aconteceu com o motorista, com os motoristas de ônibus, basta ver esses escândalos que tem visto, basta ver o que saiu hoje na internet, que eu achei bem interessante, né? Da questão que eu vi no Ipanema, né? Na Ipanema Online, e que o Manga estava falando no rádio, sobre a questão dos prints de tela do WhatsApp, né? É bem estranho, né? O cara fala, conversa, tem um grupo de secretários que falam um monte de coisa e que depois não assumem o que disseram, então é bem estranho, né? Ou negam ou falam que, sei lá, não é bem assim, né? Dão uma distorcida na conversa. Mas é bem interessante. Mas é isso. Com relação a esse processo, a corregedora disse que ela ia encaminhar que ela ia fazer a conclusão dela, do outro ia arquivar, né? Mas desse ela ia fazer a conclusão e encaminhar para o corregedor para ver se o corregedor aceitava o que ela tinha levantado de informação, se era isso mesmo ou não, para dar prosseguimento, se abriria ou não um processo, encaminhar para o jurídico, na verdade, com a orientação da corregedoria, né? Acho que é esse o termo correto. E aí o jurídico é que decide se abre um processo administrativo disciplinar, que a gente chama de PAD, ou não. Eu vi na página dos Sorocabanos ele questionando, né, que o servidor não pode ser punido. Sim, o servidor pode ser punido, eles estão usando isso como forma de punição. Ainda não chegou na questão da punição efetiva, mas de certa forma foi uma forma de tentar calar quem está falando aí para vocês, mostrando para vocês como é que funciona todo o esquema na prefeitura. Desde a parte de recursos humanos até a parte de utilização dos recursos financeiros. Vamos ver o que mais que eu ia falar a respeito disso. A Mônica da corregedoria tá me assistindo. Um beijo. Agradece aí pra Catiúcia pela atenção, por todo mundo que me recebeu aquele dia que eu estive aí, né? Com relação à censura, era isso, né? Se essa é uma tentativa de me calar, de fazer parar, eu só mando um recado. Não vou parar. Tô aqui para mostrar isso para vocês. Às vezes eu demoro mesmo porque dá trabalho montar o vídeo. Eu tenho outros compromissos, então fica um pouco complicado de manter uma data certa para fazer os vídeos. Mas no dia da semana a gente já decidi que já vi que é um bom dia, quinta-feira, para todo mundo. E acredito que conforme for tendo assunto, eu posso mandar para vocês e fazer o vídeo para a gente conversar. Com relação aos processos, né? O processo de assédio moral que eu abri na comissão de assédio moral, na prefeitura não tive mais retorno, parece que as testemunhas estavam sendo ouvidas, mas ninguém falou mais nada, ninguém me deu retorno, então eu tô aguardando para poder falar para vocês sobre isso. Com relação à verbinha, ela tá lá no Ministério Público, já foi encaminhado para a prefeitura prestar esclarecimentos, eles tinham o prazo. Não sei se foi cumprido porque eu não olhei no site, mas eu vou até olhar para deixar depois disponível para vocês no blog qual foi a última movimentação do processo, tá? Mas o que eu achei legal do processo da verbinha foi bacana. Depois que a gente conversou, que eu mostrei para vocês todo aquele caminho, depois que eu fiz a denúncia no Ministério Público, o prefeito decidiu fazer um decreto regulamentando o uso da verbinha. Putz, bem legal, né? Porque agora vai estar escrito o que pode e o que não pode ser comprado na lei, com esse dinheiro, como é que é a forma. Só que o estranho é que antes já tinha isso também. Boa parte dessas informações já tinham. Já existia um formulário, já devia ser justificado atrás na nota o motivo da compra, por que foi usado aquele dinheiro, aquele produto comprado ou serviço, e não tinha nas prestações de contas uma ou outra do assessor. Coxinha tinha algumas coisas justificando, inclusive a questão do bolo pro deputado José Olim. Aí ele fez esse decreto, legal, agora a gente tem que acompanhar se esse decreto vai valer para todo mundo, inclusive para as pessoas do gabinete, ou se só para quem, né, unidade básica de saúde e escola, né, vamos acompanhar. Outra coisa muito bacana que deu resultado aí com essa história toda, que eu vi hoje na Câmara, né, até recebi de um amigo, que ele falou assim que o Hudson Piscini, o vereador, colocou em votação, fez um projeto de lei para que as notas fiscais da prestação de contas da verbinha estejam disponíveis de fácil acesso para todo mundo no site, sem ter que passar por aquele procedimento que eu passei, de cobrar, de entrar com pedido de acesso à informação. Não sei se vocês sabem, mas a lei de acesso à informação, ela veio para isso mesmo. Muitos lugares pedem e muitos sites já têm, inclusive, notas disponibilizadas no site sem ter que solicitar. A gente não, né? Claro. Por isso que eu tive que fazer todo aquele pedido.
O que eu percebi? Eu fiz a palestra lá em Porto Feliz e aí eu comparei os dois sites, né? Eu fiz o pedido para Porto Feliz, né, pela lei de acesso à informação, pelo portal, pelo site deles. Fui protocolar também lá porque tive uma dificuldade de fazer o pedido. E eles mudaram o site. E no portal de transparência de Porto Feliz, eles já apresentam, por exemplo, dados de quanto de combustível a frota da prefeitura utiliza, quantas multas são aplicadas, quanto é arrecadado de multa de trânsito. A gente podia ter isso. O portal de Porto Feliz ainda está desatualizado, mas eles falaram que ainda eles estão em construção e atualizando, né? O que a gente poderia pensar em ver aí, eu não sei se tem algum vereador assistindo, não sei como que tá, não olhei ainda, vou olhar depois. Mas se tiver algum vereador assistindo, inclusive vou compartilhar para eles também. Já compartilhei pelo Instagram, pelo WhatsApp, como eu faço com vocês, né? Grande parte do pessoal que me assiste. E quem sabe eles não têm essa ideia de melhorar e ampliar a questão da transparência no portal, porque hoje o nosso portal é muito ruim. Inclusive, eles alteraram a forma de pedido de informação. Acho que eu vou tentar fazer um vídeo, é que eu tenho um pouco de dificuldade com edição, mas mostrando para vocês como é o passo a passo do pedido de informação hoje e como era antes. Antes era muito simples, a gente pedia por aquele link do 156 que fica lá estampado na cara do site. E agora não, eles disseram que os pedidos vão ser centralizados no e-SIC. É legal, só que ficou complicado, porque o e-SIC, eles não deixaram o link disponível como era o do Portal da Transparência, o do 156, né? Então você tem que entrar na parte da transparência, clicar no ícone do e-SIC, aí você tem que adivinhar que você vai ter que clicar no outro ícone do e-SIC para abrir a parte de solicitações. Então ficou meio ruim, assim, não gostei. Porque dificultou para as pessoas procurarem, a pessoa vai ter que procurar o canal, não é tão simples, né? Essa informação eu só tive porque eu perguntei como é que entrava com recurso, eles disseram que o recurso entrava desse jeito, então imagina, eu também não saberia que era dessa forma, então vamos lá, né? Uma coisa interessante com esses pedidos de informação é que cresceram as pessoas procurando ajuda para saber como é que faz o pedido de informação. Eu tenho orientado, então se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem perguntando, eu ajudo sim a usar as ferramentas que a gente tem disponível e oriento também como é a forma de pedir a informação para que a resposta venha muito próxima do que a gente quer, né? E também, se não obtiver a resposta, como é que você faz para recorrer e tudo mais. Então tem todo um caminho, você não vai ficar sem a resposta, só pode ser que demore mais, porque você tem que entrar com os processos, não sei se chama judicial, mas com o caminho de cobrança, né? Pediu para a prefeitura não deu. Entrou com recurso, a prefeitura não encaminhou para o órgão competente para cobrar da secretaria responsável, da pessoa responsável, ele não respondeu. Aí você vai para o Ministério Público, Tribunal de Justiça, várias formas de recorrer com isso. Então tem sim caminho de obter essa resposta, né? Tive resultados muito positivos, muitas pessoas que estão pedindo informação estão obtendo a informação, então o pessoal está trabalhando para dar transparência em alguns casos, em outros estão ignorando ou não estão justificando porque não deram resposta, que também tem que ser feita, né? Então, mas está bacana nesse sentido. Acho que assim, dos processos no geral é isso, né? Que eu não fiz muitas denúncias direto no Ministério Público, estou finalizando aquela ainda das pessoas que estão em desvio de função ou que estão fora do seu local de trabalho, né? Para tentar mostrar que há um caminho para a gente reduzir o déficit, por exemplo, de auxiliar de educação, que tem auxiliar de educação que está fora da sala de aula, que poderia estar ajudando a diminuir o problema da falta de profissional na educação. Então, tem algumas situações assim, por exemplo, que eu estou tentando fechar todo o relatório para fazer a denúncia correta. Com relação à CIPA, essa é uma situação bem interessante. Vou até mudar de posição porque foi bastante constrangedor, eu acho. Muitas pessoas perguntaram por que eu não fui escolhida presidente da CIPA. A CIPA ela é baseada na NR05, é uma norma federal. E como que funciona? A norma federal diz que quem escolhe o presidente é o empregador, no nosso caso, o prefeito. Então o prefeito indicou o presidente. Beleza, ok, tudo ok, tranquilo. A norma ainda diz que o vice-presidente é escolhido entre os eleitos, os titulares eleitos. Nesse meio do caminho, a gente teve uma grande discussão dentro do grupo de WhatsApp, inclusive eu saí do grupo porque eu acho que não é a ferramenta correta para a gente
marcar reunião para a gente discutir e tomar decisões, né? Primeiro, porque não é todo mundo que se manifesta. Segundo, que não é pessoalmente, que a gente precisa ter esse contato para a gente decidir. E terceiro, que é um negócio que a pessoa às vezes nem entende o que a gente escreve. Falta pontuação, a pessoa já entende mal, interpreta mal. Então, não é o caminho. Para começar, fomos informados que as reuniões da CIPA não seriam mais na escola de gestão, diferente do que a gente tinha acordado durante o treinamento, onde foi entregue, inclusive, um cronograma, um calendário com todas as reuniões até o mês de outubro, né? São 6 meses que podem ser agendados na escola de gestão, agendados na escola de gestão. Aí eles alteraram o local, simplesmente comunicaram para todo mundo no grupo e aí houve o questionamento de por que a mudança, porque a gente não concordou, algumas pessoas não concordaram com a mudança, principalmente eu, pelo simples motivo de que não fazia sentido algum alterar o local da reunião e os outros estarem oferecendo carona. Se você já tem que ir até o passo, mantenha a reunião no passo. Se você não tem uma justificativa de que o espaço não pode ser usado para a CIPA, por que você tirou a reunião da CIPA de lá? Aí temos até provas, uma das cipeiras foi até a escola de gestão e na verdade não tinha sido desmarcado. Simplesmente decidiram mudar, sei lá eu por quê, e pronto, que a gente tinha que acatar. Como vocês me conhecem, provavelmente lógico que eu nunca ia aceitar um negócio sem justificativa. Assim como eu, mais pessoas da CIPA também não aceitaram. Questionamos e ainda assim foi alterado o local sem nosso consentimento. Preparei um documento para isso. Além disso, durante o grupo foi discutido que a escolha do vice-presidente seria feita entre todos os membros da CIPA, contrário ao que diz a norma. Já fui contra, já coloquei no papel também. Outro problema foi a escolha da secretária. É costumeiro, né, não sei, há anos que a CIPA está aí, que quem indica a secretária ou o secretário, né, da CIPA é o presidente. Segundo a norma, não. É escolhido entre todos os membros da CIPA. Então a gente teria que escolher entre nós quem seria essa pessoa para fazer a parte de para secretariar o grupo, né? Fazer as atas, dar um suporte para o presidente, essas coisas, né? Enfim. Beleza, foi uma indicação X, não vem ao caso, mas se vocês puderem procurar, tem aí também. Não é nenhuma reclamação pessoal com ela, mas é só porque a norma diz uma coisa e foi feita outra. Também coloquei isso no documento. Chegou no dia, a gente questionou e eles insistiram que era isso. Chegou no dia da reunião da CIPA, da escolha da primeira reunião da CIPA, eu levei o advogado, né, para acompanhar, inclusive. Houve uma pequena confusão, que as pessoas ficaram com medo de ter a presença do advogado lá, mas como eu já expliquei, difícil participar das reuniões sem ter a presença de um advogado ou de alguém. Normalmente eu tenho, ele só não tá comigo quando realmente eles têm algum compromisso. Que tenho vários que me dão suporte, me dão apoio, né? Não só um. Enfim, aí ele participou, foi convidado para participar, inclusive, mas não para opinar perante as decisões da CIPA, porque ele não compõe a CIPA. Ok, perfeito. Mas aí é um caso à parte. Durante a escolha, houve o questionamento, né? Houve feito, eu e mais uma pessoa da CIPA solicitamos que a eleição do vice-presidente fosse feita de acordo com a norma. Massa, foi feito, saímos 2 candidatas, eu e a... esqueci o nome da moça, gente, me desculpem, me deu branco agora. Mas ela tem um nome que ela reduz, aí complica. Mas ela se candidatou e aí por 3 votos a 1 eu fui eleita vice-presidente da CIPA. Como funcionava antigamente? O mais eleito era automaticamente o vice-presidente, isso por consenso do grupo. Não foi nem questionada essa possibilidade esse ano. Simplesmente eles queriam que a eleição fosse feita realmente com todos os membros da CIPA, desrespeitando a norma, né? E incluindo pessoas indicadas pelo prefeito e os suplentes e os titulares, todo mundo. Tudo bem. Depois da eleição, eu percebi que houve uma movimentação e os suplentes se levantaram e disseram que se eles não tinham direito a voto, eles não tinham obrigação de trabalhar. Fica um questionamento. Você participa da CIPA, você sabe que o suplente trabalha, atua, faz as visitas,
por que você, suplente, vai questionar isso depois? Mas enfim, embora eu também concorde que há uma certa dificuldade, né? Poderia ser tudo por consenso, não vejo nenhum problema. No fim, eles começaram a questionar, quiseram deixar na minha mão, como se eu tivesse o poder de decisão, de decidir se a gente ia fazer pela norma ou por essa decisão aí que X, né? Que eu não sei como é que chama. E começaram a querer jogar a responsabilidade dos suplentes não trabalharem se eles não tivessem direito a voto em mim. Fiquei numa situação bem complicada e, de certa forma, me senti obrigada a decidir, a aceitar que houvesse um consenso para a eleição do vice-presidente, onde essa eleição fosse feita incluindo todos os membros. Então, assim, deixei registrado que não concordo com esse tipo de decisão, mas que para o bem do grupo, para que o grupo não fosse reduzido, o grupo de trabalho não ficasse apenas com os titulares, porque os suplentes estavam dizendo que não teriam obrigação e que possivelmente não trabalhariam se não tivessem direito a voto, eu achei melhor deixar que houvesse essa decisão da vice-presidência para todos os membros, não só para os titulares, né? Aí nessa segunda situação, tanto os suplentes, os eleitos e os indicados votaram. Aí eu perdi nessa essa votação e a outra moça foi eleita, né, vice-presidente. Ela é uma pessoa competente, gente, eu não tô falando mal por ela, não. Eu só acho que a norma é de um jeito e as pessoas usam do jeito que querem, né, e querem fazer de outras formas, por N razões que eu desconheço, embora eu tenha as minhas suspeitas, né, e vocês também podem fechar as conclusões de vocês. Mas foi isso. Independente de qualquer coisa, eu queria prestar esclarecimento a vocês, porque muitos estavam contando com a minha presença na vice-presidência diante da minha atuação junto aos servidores. Então, eu estou esclarecendo que, por força de motivos maiores, dentro da norma eu fui eleita e fora da norma eu não fui eleita. Então, mas isso não muda nada, porque a minha atuação, ela é de qualquer forma, estando num cargo ou não, eu vou atuar pelos servidores sempre, né? E agora, a partir de agora, a gente vai ter uma reunião, vai ter as próximas reuniões, onde já temos um grupo de trabalho, onde vamos começar a fazer as visitas. Infelizmente, não vão em todas, gente. Então, tem muita gente que votou em mim, que estava esperando a visita e tal, porque sabe que da seriedade do meu trabalho, mas eu não vou poder visitar todas as unidades, né? Mas nada impede que vocês falem do problema que encontram na unidade de vocês, que eu possa conversar com o grupo responsável para ver se a gente consegue sanar o problema. Mas é isso, por hora é isso, né? Com relação à CIPA. Acho que dos assuntos que eu tinha para tratar, eu tinha para falar sobre a terceirização também, mas vai ser longo, acho que vai dar muito trabalho para a gente falar agora sobre isso. Sobre a terceirização em si. Mas vocês sabem que eu sou contra, justificaria por N motivos, mas o primeiro que eu justifico é que a partir do momento que a gente tem um governo que está sendo investigado por problemas em licitações, como é o caso da merenda, e eu não estou falando desse da Polícia Federal, que vem desde 2015, da máfia, eu estou falando daquele do pagamento duplicado de notas, né? Fica complicado, porque se um governo não consegue ter competência para evitar esse tipo de situação, de pagamento duplicado e de efetuar a correção, como é que ele vai ter condições de efetuar o acompanhamento e a fiscalização de contratos enormes como seriam o da saúde, da terceirização da saúde e da educação, né? São, acho que 3 locais a princípio que eles querem terceirizar na saúde, se eu não me engano, 3 ou 4, mas a educação são muitas escolas, então vamos pensar, né? Como é que a gente faz isso, né? Num governo que a gente não tem certeza se ele está agindo com competência, se ele está agindo de boa fé, se ele está agindo... Como que funciona, né? Porque às vezes também é um pouco de falta de uma equipe que não está preparada, tem vários outros motivos, não necessariamente um governo corrupto. Mas se há problemas na questão da licitação, fica difícil a gente hoje colocar que dá para ele, que ele consegue fiscalizar esses contratos tão grandes, né? Então é isso, eu deixo só esse fechamento da terceirização e agora eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês para ver se eu consigo responder, tá bom?
Bom, boa noite, Everson. Boa noite, Milene, Silvana. Faz tempo que você não assiste, hein, Silvana? Assessor Coxinha, eu adoro quando você fala assim. Eu não sei nem se eu posso, porque daqui a pouco ele vai querer me processar por isso, né? Mas enfim, acho que. Nossa, hoje tá fraco de pergunta, hein, gente? Mas tem muita gente assistindo. Vamos ver. O som tá ok. Gente, acho que é isso. Não tem muitas perguntas hoje. Não sei como é que tá no WhatsApp. Vou dar uma olhada pra gente ver aqui. Deixa eu ver se tem no outro. Eu tô usando o 19, já falei pra vocês. Quando vocês precisarem, pode mandar pra mim, que é mais fácil de controlar as perguntas. Deixa eu ver. Sim, falaram assim que era muito drama. Eu me senti censurada, eu não sou obrigada a ficar quieta diante das coisas erradas que eu vejo. Então eu tenho direito a falar o que eu penso, né? Estão falando da terceirização, que o processo já está certo, que a remoção será no mês que vem, inclusive na unidade de Laranjeira. Vocês já estão sabendo disso, pessoal? Diz que na rádio foi dito que o processo já está pronto, em que a partir do mês que vem as remoções vão acontecer. Que vão para o Centro de Referência da Mulher, colocar uma placa que diz Centro de Referência da Mulher ou algo semelhante. Eu não vi nada, gente, para ser sincera, eu não vi, tá? Não posso responder para vocês porque eu tô... realmente não vi nada sobre a questão da terceirização, tá? Acho que é isso. Tem um áudio que eu não vou conseguir ouvir, né? Porque não vou colocar aqui pra vocês, né? Quero um autógrafo, um exemplar, não sei do que, né? Eu acho que deveria escrever um livro contando isso tudo, mas tipo romance policial. Uma pegada tipo Senhor e Senhora Smith. Quero um exemplar autografado. Legal, mas tipo, né? A gente faz o trabalho... Sério, gente, esse ficou de brincadeira, né? Oi, Andréia Picanso, da Educação. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que votou em mim. Eu tive votos de todas as secretarias. Com relação ao processo, a denúncia lá do prefeito, infelizmente ele não vai conseguir me demitir dessa vez, a não ser que, sei lá, ele use algum argumento, porque não é caso de demissão, é caso de advertência, tá, gente? Então, se eles resolverem abrir um processo administrativo, disciplinar, cabe apenas advertência, tá? Acho que é isso, gente. Queria agradecer também a toda a visualização de todas as matérias que eu tenho postado, todas as postagens. Tem dado uma grande audiência, acho que é por isso que eles ficam muito bravos e começam a querer parar com os vídeos e postagens, mas eu vou continuar postando. Eu continuo recebendo as denúncias e analisando tudo com muito carinho e atenção, tá, gente? Mas como eu recebo muitas, se vocês puderem entregar o quanto mais detalhado, melhor, porque às vezes não dá tempo de ficar analisando todos os documentos. E eu só vou fazer a denúncia se eu tiver certeza que aquilo ali é real. Não posso ser leviano e jogar ao vento falando, não, tipo, né, como o nosso prefeito faz, o funcionário público é vagabundo. Peraí, que não é bem assim, entendeu? Vamos provar o que é que tá com problema aí. Então eu não vou denunciar nada que eu não tiver provas, que eu não tiver certeza do que tá ali, tá bom, gente? Mas podem contar comigo, assim, vocês não precisam ter medo de retaliações. Eu já tô na olho do furacão mesmo, já tô até recebendo esses processos, então pra mim tá tranquilo, eu consigo lidar bem com isso, tenho apoio e posso dar apoio pra vocês também. Então todo mundo que tiver, mas aí vocês têm que tentar ver como é que vocês fazem pra fazer também a diferença, pra aumentar esse número de pessoas, porque aquele dia na manifestação foi top, gente. Não gosto muito de usar o top, mas tenho que usar porque foi assim sensacional ver 2.000 ou 5.000 pessoas, não sei, porque segundo a polícia 2.500, segundo os organizadores 5.000, mas ver todo aquele povo, tá ali naquele povo todo, lutando pelos nossos direitos, mostrou que a gente tem força, basta a gente se unir, né, gente? Então foi sensacional, fico muito feliz de ter participado daquele dia e ter visto que todo mundo tá junto ali, né, que a gente tá no mesmo saco, então é o momento da gente se unir. Então, por enquanto por hoje é só, e aí na próxima... Eu vou ver se eu consigo terminar, né? Não vou dar garantia de quando que eu vou fazer, mas assim que eu concluir toda a questão da denúncia dos desvios de função, o pessoal do cargo fora do local correto de trabalho,
eu mando pra vocês, eu coloco aqui e a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom, pessoal? Um abraço, boa noite e até a próxima.